A China ela passou por um processo de revolução em 1949, que foi a Revolução de Mao Tse-tung. E conversando com jovens atualmente lá na China, eu vou geralmente uma vez por ano, nos últimos 10 anos, o que a gente percebe é o seguinte: as cidades são limpas, a infraestrutura é perfeita e você tem uma das maiores economias do mundo onde as coisas funcionam muito bem. Porém, só há um partido. E aí as coisas começam a ficar questionáveis. Porque se ela falou que eram 4 mil mortos e morreram 400, são 10 vezes mais. É verdade. Mas vai dar 1000%. É verdade, é verdade. Eu preciso corrigir. Na verdade, é o contrário. A verdade do discurso dela sobre 10%. A mulher dá 2, da mulher sim. É o contrário, isso. dá 2,55%. Perfeito. E a verdade no total do discurso dela não dá 11%, dá 10,55%. É isso mesmo. Muito obrigado por me corrigir. Bom, vamos falar um pouquinho da China, aproveitando aí essa viagem do presidente, da sua comitiva, né? A China ela passou por um processo de revolução em 1949, que foi a Revolução de Mao Tse-tung. E conversando com jovens atualmente lá na China, eu vou geralmente uma vez por ano, nos últimos 10 anos, o que a gente percebe é o seguinte: as cidades são limpas, a infraestrutura é perfeita e você tem uma das maiores economias do mundo onde as coisas funcionam muito bem. Porém, só há um partido. E aí as coisas começam a ficar questionáveis. Quanto ao número de mulheres hoje que vivem na China, são 48% de uma população de 1,4 bilhões. E aí os jovens me dizem o seguinte: o primeiro grande revolucionário, que foi Mao Tse-tung, trouxe para eles comida. Então quando vocês ouvem falar que chinês come cachorro, barata, esse tipo de coisa, é voltado sim à época do século passado, antes da Revolução. E aí que o primeiro grande governante trouxe comida. O segundo trouxe terra. O terceiro, visão. E o atual, Xi Jinping, trouxe poder. Essa é a visão do Partido Comunista da China, que é o único partido e coloca as pessoas sob controle total na China, com uma das maiores cargas tributárias do mundo. No que diz respeito a dona Janja... Como é que é essa história da ditadura? O primeiro me chegou, como quem vem do florista, trouxe um urso de pelúcia e um broche de ametista. É assim mais ou menos? Pois é. Agora, no que diz respeito à dona Janja, ela fala sobre misoginia. A Janja canta essa parte assim: o segundo me chegou, como quem chega do bar, trouxe 1 litro de aguardente tão amarga de tragar. Isso me lembra quando você fez lá a homenagem para o Calbi. Foi muito legal. Você é um excelente cantor, um ator aqui de Hollywood. Bom, e aí a dona Janja fez o seguinte: olha, que ela foi alvo de misoginia. Desculpe, primeira-dama, a senhora não foi alvo de misoginia. Primeiro que a senhora errou em ficar se pronunciando numa reunião onde há um protocolo. A senhora quebrou o protocolo. Segundo, a senhora não é funcionária pública, a senhora não tem direitos de representar o governo brasileiro. Para isso tem o Itamaraty para se pronunciar. Então, não há misoginia. O senhor e a senhora sabem o que é misoginia? Misoginia é aversão, ódio por mulheres. Ninguém tem ódio das mulheres aqui no Brasil. Isso não... Ainda mais da Janja, né? A Janja, eu ainda considero ela mais vítima do que vilã. Mas vamos falar um pouco do presidente Lula, uma declaração que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: ele foi em defesa da esposa e disse que ela tem sim direito de falar durante uma reunião dessas, porque ela não é cidadã de segunda classe. Olha, presidente Lula, o senhor errou, porque o senhor chamou mais de 104 milhões de brasileiras de cidadãs de segunda classe. E a sua mulher, por não participar do governo, então ela é sim uma cidadã de segunda classe. Ela não tem nenhum direito a mais do que nenhuma brasileira, que inclusive eleitoras do senhor, que votaram no senhor, para que ela possa representar o país. E sabe o que é pior? Ele chamou cerca de 500 milhões de mulheres chinesas de sub-humano com essa declaração, porque ele estava em território chinês. Vige a lei chinesa. Então, se a mulher dele, para não ser de segunda classe, em território chinês, podia fazer o que quiser, ele chamou 500 milhões de mulheres chinesas de sub-humana. É isso que é machismo.
Eu acho que ele acha que misoginia é festival daquela sopinha japonesa lá. Misoshiro. Não, é misoginia. Exato. Olha, muito me espanta a Janja falar de machismo e misoginia quando ela é casada com uma pessoa que dá várias declarações misóginas ao longo do seu governo. Lembra que ele falou que ele dá várias com ela, rodopia, exatamente. E ela lá do lado dele assim... Lembra quando ele falou isso aí? Olha, eu tenho 80, mas eu tenho a disposição de 20 mentir. E tá aqui a Janja que não me deixa mentir. E vou falar, hein? A Janja tá viajando tanto sem o Lula que daqui a pouco ela vai ficar grávida dele. Desculpa a piadinha, ele dá uma gira, fica tonto e cai de cabeça. Então, Pavinato, tão bom que ele é. A mentirosa não é a Janja. Mentiroso é o presidente. Mas isso aí foi antes da cirurgia lá da trepanação e depois azulzinho está proibido até ano que vem. Olha, a gente tem um fenômeno no Brasil e no mundo que toda vez que acaba o argumento, as pessoas alegam que brilha muito no Corinthians. E nós temos um fenômeno, né? Não é o Ronaldo. Um fenômeno que acontece tanto no Brasil quanto no mundo, que todas as vezes que as pessoas perdem o argumento, elas recorrem a esse tipo de discurso. É misoginia, é machismo. Não, se fosse o marido de uma chefe de Estado se comportasse dessa forma, seria criticado também no seu respectivo país, a sua respectiva nação. O que acontece é que ela não sabe lidar com protocolos, não era o papel dela. E ela tem que aceitar críticas. O fato de ser mulher não significa que a pessoa está isenta de receber críticas quando comete atos equivocados, como é o caso dela. Ainda mais numa situação em que ela é a primeira-dama do país. Eu aqui nessa mesa, dependendo do que eu falar, eu estou me sujeitando sim a receber críticas a respeito. Muito bonita com esse terninho risca de giz hoje. Nossa, e esse laço? Adoro laço no pescoço. Chiquérrima, né? Não, eu vou tomar um café com a minha filha mais tarde. Como diz o Suano, ela não é uma cidadã de segunda classe, ela é uma cidadã sem classe. Sem classe. Bizarra. Agora, o que me deixou muito intrigada... Vê se ela consegue vir assim elegante como você. O dia que a Janja conseguir se vestir bem desse jeito... Mas eu já te falei. Primeiro que ela tem que reborn, né? No dia com essa carinha de Reese Witherspoon. No dia da minha estreia aqui como fixa aqui nessa bancada, eu falei, se eu perder pra Janja, eu vou ganhar de quem? Lembra, professor, que eu falei isso? Não vai. Pensa na Marina Silva, pensa na Carmen Lúcia. Não, para. Não é pra tanto também. A Janja também não é tão estragadinha A Marina Silva viu uma foto dela, ela não tá pintando mais o cabelo, ela tá parecendo um personagem do Rá-Tim-Bum, de tanta perequetê que ela põe na roupa. Agora, Pavi, eu fiquei intrigada, é o seguinte... Para de comer trigo. Tinha cinco ministros lá. Eu tô interessada na investigação de quem foi o dedo duro lá dos ministros que soltou aí a notícia pra gente. Nesse caso, o Lula é menos suspeito. Nesse caso... Porque ele tem um dedo a menos, então. Exatamente. Nós tínhamos 5 ministros lá. Estava o Carlos Fávaro, da Agricultura, Alexandre Padilha, da Saúde... Eita! Simone Tebet, do Planejamento, Mauro Vieira, Relações Internacionais, Alexandre Silveira, Minas e Energia e Rui Costa, da Casa Civil. Desses aí, parece que o Lula deu uma bronca dentro do avião. Falando que era um absurdo, que foi traído, etc. Aí desses aí, o Padilha tirou o celular do bolso e já mostrou as mensagens. O Padilha do avião, assim, ó. O Padilha. A Simone Tebet também falou que recebeu telefonemas, mas não retornou. Ninguém nem notou que ela estava lá. O Mauro Vieira, a mesma coisa. Fávaro admitiu que falou com o repórter, mas esse repórter já sabia e ele não contribuiu com a reportagem. E o Rui Costa ficou em silêncio. Então ele tá como suspeito. Só que ninguém falou do Alexandre Silveira, que tava. Eu tenho fontes. Olha, eu voto no Alexandre Silveira. Eu tenho fontes quem diz que foi o Rui Costa. É mesmo? Tenho fontes. Tenho fontes confiáveis. Então não sei, mas eu gostei dessa investigação. E para finalizar, essa coisa aqui de mandar tirar as postagens referentes à viagem, do que diz respeito a Lula e Janja das redes sociais, é porque realmente circulou. Aí eu tenho que concordar, porque ninguém tem provas. É verdade. A Ana Paula é a rainha de ver fake news no WhatsApp, então ela sabe. Eu sou a repórter investigativa aqui nessa bancada. Ela investiga no WhatsApp.
Não existem provas de que Janja teria viajado num avião que cabe em 230 pessoas, se não me engano, sozinha, carregando malas de dinheiro do INSS. É verdade. Então isso aí rolou realmente, e aí me parece que é isso que eles querem que isso é tire. exagero. Mas é assim, você tem que processar a pessoa que soltou esse falso, tem o devido processo legal. Exato. Ressuscitaram, não é assim. nesses posts, ressuscitaram até a Rosemary, lembra da Rosemary? Lembro, a petequeira. Eles falavam que a Rose, lembra da Rose, que era secretária? Ressuscitaram. Petequeira. Aqui na esquina da Paulista com a Augusta tem o Banco do Brasil. Ela era é a sede da presidência em São Paulo. Quando a Marisa viajava com Lula, ela não ia. Quando ela viajava com Lula, Marisa não ia. E Pariu aí, duro, hein? Exatamente. E para finalizar, eu acho que assim, apesar de todas as brincadeiras e que a Janja nos diverte bastante, muitas Nossa, vezes. ela que salva o Brasil. Às vezes eu paro e penso assim, se não fosse a Janja, a minha vida seria muito chata. O que nos deixa mais inconformados com tudo isso que aconteceu é o Lula ter, para usar a mesma palavra que ele usou, a pachorra de dizer na cara de todo brasileiro que ele está pedindo um assessor da China para vir regulamentar as redes sociais no Brasil. Para fazer network de censura, porque a China é famosa. Na China não tem Instagram, na China não tem Facebook, na China não tem nenhuma das redes sociais. Então, é uma ditadura que controla completamente a comunicação e o Brasil não pode aceitar de jeito nenhuma participação de ninguém da China em uma possível futura regulamentação das redes sociais, que nós vamos lutar, inclusive, contra isso até o final. Vamos lutar no O Brasil, ele sonha com o modelo chinês. Já então, se for assim, o Brasil, ele sonha. Por que ele sonha com o modelo chinês? Explica aquilo que você me explicou. Existe uma diferença entre política de Estado e política de governo. Quando você tem política de governo, é porque a oposição, ela se reveza a cada 4 anos, a cada 8 anos, e aí há uma política de governo. Isso gera uma séria estabilidade, porque um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Quando você tem política de governo, você tem uma democracia sólida, como você vê lá nos Estados Unidos. O que a China ela fez? Ela montou uma política de Estado baseada em um único partido, em um único pensamento. Não, o Brasil está igual. Que é um modelo que sonha aqui o STF, que sonha o Legislativo, que sonha toda a parte de esquerda do Executivo. Então, eles querem ser únicos e, como únicos, cuidar de você e poder fazer tudo o que eles querem. A nação, e aí, enquanto a doutora Ana Paula falou sobre redes sociais, lá na China tem o Snapchat. O Snapchat é a rede social do chinês. Ele não consegue falar nas outras, mas ele fala pelo Snapchat. Esse é o sonho dos políticos de esquerda do Brasil, tornar o Brasil um modelo chinês de controle. O Barroso foi lá, voltou fasciné. Né? Daí foi lá visitar o Supremo, voltou fascinar, já o STF já é o partido. Tem mais uma bobagem aqui, não é bobagem, na verdade é uma coisa muito séria isso. A Janja, por exemplo, ela não me aceita no Instagram como seguidor. Aí ela foi para a Rússia. Aí você para, aí eu pergunto, né, pro imbecil do AGU Reborn. Como é que você... Também, eu não solto falso quanto a Janja. Tudo que eu faço aqui, eu faço conta, o Arthur me corrige. Você vê que aqui é tudo na ponta do lápis. Aí, como é que você quer também que eu defenda a Janja se eu não tô vendo o Instagram dela? Ela foi pra Rússia, ela não me aceita no Instagram. Então eu não sei se ela foi pra Rússia, se ela viu algum cossaco. Eu não sei se ela saiu. A gente não sabe se ela levou o pinto. Eu não sei se ela viu o cossaco. Eu não sei se ela tirou o povo cossaco de fora da agenda. Eu não sei. Eu preciso ver. Para isso eu preciso ver o Instagram da Janja. Hashtag Janja abre para o Pavivi. E olha, uma coisa também que precisa ter. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos anais de Marx? Pois é,
Aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.